Vamos começar a turma do bate-bola falando do Galo com o Cláudio Rezende. O Galo que já está na Argentina e que pode ter o mesmo esquema do Clássico. No Clássico, Rezende, a gente pode dizer que o Milito teve sucesso, porque ele se preocupou mais em não deixar o Galo tão exposto, não tomou gol, não perdeu. O Cruzeiro tinha ganhado de todo mundo até então no Mineirão. O Galo não perdeu e, na minha opinião, foi inclusive melhor do que o Cruzeiro. Então pode-se dizer que aprovado o esquema do Milito, Rezendão? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que nos acompanham. O Milito saiu do Clássico satisfeito, viu, Léo? Com o desempenho do Atlético, segundo ele. O problema que vinha sendo detectado em alguns jogos, né? Depois daquela derrota pro Criciúma, empate amargo contra o CRB, segundo ele, não era problema de esquema tático. O Atlético estava com um problema de postura. E segundo ele, agora, nesses 2 últimos jogos, logicamente que o CRB na Arena, a gente não pode contar tanto, né? Que é um adversário mais fraco, não é do mesmo nível do Atlético, mas pegou agora o Mineirão na última rodada, completamente lotado, e você disse bem, né? O Cruzeiro, um dos primeiros colocados do campeonato, e estava 100% em casa. O Galo teve mais posse de bola, e bem mais posse de bola, e também mais finalizações que o adversário. O Galo teve mais próximo do gol. Então o Milito gostou do que viu. E se quiser, Léo, pode repetir o time que entrou em campo no Clássico. Eu falo se quiser porque ele tem boas opções também, né? Se quiser de novo, coloca o Bernard, tem o Zaratio, tem o próprio Daverson. O Atlético inscreveu os seus 5 reforços a partir de agora na Copa Libertadores. O regulamento permite 5 mudanças. O Galo fez as 5 mudanças justamente com os jogadores, Léo, que chegaram agora, né? O Daverson, Bernard, Fausto Vera, Lianco e Alonso. Todos os 5 contratados já podem estrear e estão entre os 25 relacionados do Atlético. O time fez um treinamento agora há pouco, inclusive quem está no YouTube, a gente tem algumas imagens aí feitas pelo nosso colega Henrique André, da saída dos jogadores do ônibus, né? Indo para o ônibus, depois também no treinamento, no CT da AFA, nos complexo esportivo da Confederação Argentina, né? Onde o Messi treina, né? Quando tem preparação da Argentina. Então o Milito estava ali, todo mundo bem agasalhado, Léo, porque tá fazendo frio em Buenos Aires, mas dentro de campo, agora quem tá no YouTube já vê imagens da Galo TV do aquecimento, todo mundo de blusa, né? Jogadores de calça e blusa. Amanhã o bicho vai pegar, o jogo 9:30 da noite, frio na temperatura, Léo, mas dentro de campo devemos ter um jogo quente, porque o São Lourenço joga todas as fichas dele na Libertadores. E a expectativa é de casa cheia, o estádio que tem capacidade para 48 mil e já restam poucos ingressos. Eu não tenho dúvida que o São Lourenço vai jogar a partida da vida dele contra o Galo, porque o São Lourenço tem como um grande aliado nesse confronto, né? O que a equipe argentina tem nesse confronto? O jogo em casa. Um time melhor não tem o São Lourenço, não tem jogadores melhores do que o Galo, mas não se deixem enganar pela posição do São Lourenço no campeonato argentino. Um duelo de time brasileiro contra time argentino em Libertadores, em Sul-Americana, como é o caso do Cruzeiro, nunca é fácil. Nunca é fácil. É um clássico sul-americano, sempre que tem jogador argentino de um lado e brasileiro do outro, apesar de que o Galo também tem os seus argentinos, né, Claudio? Tem alguns, mas sem dúvida alguma é um jogo pegado, é um jogo diferente, é um jogo com cara de clássico, que o Atlético fez contra o Cruzeiro e que fez um bom clássico. Não foi melhor porque não venceu, mas conseguiu ser até ligeiramente superior ao Cruzeiro, num esquema que teve mais marcação, num esquema que foi mais físico, e eu acho que esse deve ser o esquema contra o São Lourenço. Não acho que o São Lourenço tenha um jogador como o Cruzeiro tem o Matheus Pereira, que obrigou o Fausto Vera a ficar na cola dele o tempo inteiro, mas é um esquema que dá mais solidez à defesa do Galo e que dá tranquilidade para a turma lá da frente, que dá tranquilidade pro Scarpa chegar, pro Paulinho, então não preciso nem falar, do outro lado pro Arana apoiar. Agora, tem uma que eu deixo a pergunta para vocês: Cadu ou Daverson para começar? Porque pelo que eu vi, já no final de semana, seria o Daverson. E para vocês? Mandem para mim aqui no chat da Itatiaia, que quero saber, Cadu ou Daverson? Apesar de eu imaginar qual vai ser a resposta, viu, Rezendão? O detalhe é o seguinte, viu, Léo? O São Lourenço, o técnico do São Lourenço é o Romagnoli, já foi jogador, todo mundo no Brasil já quis esse cara aqui. Exatamente, meio campista, muito habilidoso, e foi campeão da Libertadores com o São Lourenço como atleta. No início do ano, o treinador
Em abril caiu, né? Foi demitido. Aí o Romagnoli já estava por lá, eles efetivaram ele, virou um técnico interino, depois efetivado. No fim de semana ele entregou o cargo, Léo. Depois do jogo, perdeu pro Atlético Tucumã sábado, ele entregou o cargo, mas a diretoria não aceitou. Falou, não, tem o jogo terça-feira contra o Galo. Então ele tá balançando. O Atlético, se vencer o São Lourenço, pode até derrubar o treinador e que ele pode não ser o treinador no jogo de volta. O diretor de futebol saiu. O Nestor Ortigosa não é mais o diretor de futebol. Então, o time passa por dificuldades financeiras, teve que vender alguns jogadores agora no meio do ano. O Adam Bareiro mesmo foi embora pro River Plate. Que era um bom atacante. Aquele jogador que veio pro Palmeiras, né? O Giai, lateral direito. Veio também bom atacante, também bom jogador. Bom jogador. Venderam também o Martegani para o Boca Juniors, né? Um meio-campista. E eles repuseram, né? Fizeram uma reposição. Trouxeram 5 atletas, entre eles o atacante Bustos, que o Galo até ficou olhando na época do Sampaoli, chegou a olhar esse jogador, mas nunca jogou, né? Podem fazer estreia alguns atletas amanhã no São Lourenço. Então, o próprio Milito deve ter um pouco de dificuldade, Léo, porque tem o São Lourenço aí possibilidades de estreias, tentando, como a gente disse, todas as fichas na Copa Libertadores amanhã no estádio Nuevo Gasômetro.